Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que me fizeram aqui no canal. Bom, mas antes de eu falar um pouquinho sobre como você deve escolher um pattern ou qual é o modelo de arquitetura que você deve escolher para o seu software, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever que eu tô sempre, todas as semanas eu tô postando um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom galera, seguinte, me perguntaram, eu acho que me perguntaram antes, eu vou voltar um pouquinho, um passo atrás. Eu creio que me perguntaram isso porque eu tenho postado nos últimos vídeos bastante patterns de arquitetura de software, boas práticas, falando um pouquinho como cada pattern funciona. Então eu falo sobre uma pattern X, Y, W. E o que acontece? Patterns são os padrões que são utilizados, padrões de boas práticas que são utilizados para diferentes problemas. Então me perguntaram o seguinte: qual é o melhor pattern para eu escolher para o meu software? Infelizmente, eu não sei a resposta. Caso alguém tenha a resposta disso daí, por favor, poste aqui que eu gostaria de ler. Eu não consigo encontrar uma resposta. Eu, Douglas, e eu não diria que é só eu, porque eu ainda não encontrei uma pessoa que consiga, de forma muito fácil, responder qual é o pattern que você deve escolher. Se você tem ou conhece alguma pessoa que fala isso daí, isso daqui é tal pattern, né? Não, vamos usar essa. Não existe isso, tá, pessoal? Eu ficaria um pouco com medo disso daí, porque às vezes você surpreende com o tempo de resposta, mas você precisa ter uma análise bastante detalhada antes de escolher qual pattern, porque se você escolher um pattern errado, é basicamente você construir a sua aplicação em cima de um pattern. Depois, para você mudar isso, é praticamente mudar o core da sua aplicação, mudar o mecanismo dela. Então, você não precisa ter pressa, você precisa ter o quê? Certeza, dados para escolher qual é a melhor. Tá? Então, eu trouxe mais perguntas para dificultar o seu entendimento de qual pattern que você vai escolher. Então, o importante é você, como eu já falei em outros vídeos, entender o máximo de padrões que existem, o máximo de patterns, o que são os patterns bons, o que são patterns ruins, quais são os pontos positivos de cada um deles, quando você vai usar cada um deles, entender eles, enfim, já ficou bem claro, né? Já falei bastante. E se você não começou, caiu nesse vídeo e ainda não começou a entender todos eles, olha aqui nos vídeos anteriores que eu postei no canal e até os futuros, que eu estou postando bastante coisa de diferentes patterns que existem no mundo de arquitetura de software, principalmente com foco em cloud. Bom, primeiro ponto que eu volto a perguntar, ou melhor, vou começar a falar como eu trabalho, tá, pessoal? Como que eu, no dia a dia, eu tento entender as arquiteturas. O primeiro ponto é, qual é o problema que você quer resolver? Se você está iniciando uma arquitetura, qual é o desafio dessa arquitetura? Ou se você pega uma arquitetura existente, qual é o problema atual daquela arquitetura? Colocar um pattern só porque é nice, legal, é da hora, é hype? Não, aí não faz sentido. Então qual é o verdadeiro problema? Porque uma coisa é, tecnologia é legal, é show, a gente desenvolvedor às vezes fica animado, o arquiteto fica animado, mas o ponto é que software só existe por um motivo, negócio. Não é para ter pattern e ser referência no mercado de arquitetura, não. Ele quer conseguir atender as necessidades dos clientes. Então qual é o seu problema? Ao mesmo tempo, qual é a necessidade daquela arquitetura, né? E até da empresa, pensando a nível de tecnologia, quais são os objetivos da empresa ou daquele negócio, o que ela quer fazer? Será que ela vai receber mais demanda? Será que ela tem uma possibilidade de ter uma demanda de milhões de acesso? Que você tem que trabalhar com uma coisa mais escalável? Né? Isso traz até um outro ponto que eu coloquei aqui embaixo, que é a questão de escalável. Você precisa ter uma arquitetura escalável, porque existem padrões que são mais fáceis para isso, outros padrões que não. Tá? Então, você precisa escalar essa arquitetura, não precisa. Qual é a questão da disponibilidade dessa aplicação? Porque, às vezes, você vai para um mundo serverless e você tem uma aplicação que ela tem 99,999 de SLA. 4,9 de SLA, ou 5,9, não, 4 é pouco, né? Mas 5, 10, 9. Então, assim, você vai conseguir só usar um serviço em uma AZ, uma região, eu sempre sugiro você olhar as SLAs dos serviços.
Se um serviço te entrega 99,939 de SLA, você vai ter que pensar em como você vai contornar isso usando aquele serviço, ou se aquele pattern sempre usa aquele serviço, como que você vai conseguir entregar mais SLA? Será que você teria que ter um pattern ali, aquele pattern funciona em multi-region? Como você implementa aquele pattern na multi-region? Então esse é outro fator importante. Quais são os requisitos daquele software? Então aquele software precisa escalar, não precisa? Qual o TPS que ele vai atender? Né? Quanto vai ter de demanda? Esse é outro ponto importante. A comunicação, quando ele comunica com outros microserviços ou outros serviços ou outros produtos na sua empresa, é outro ponto. E se existe alguma restrição no sentido de normas que não autorizam você talvez operar em um outro país, ou normas de segurança que eventualmente você tem que atender, né? Eu tenho uma norma que diz que eu tenho que estar, sei lá, em 3 regiões. Aqui regiões não é uma coisa certa, mas é questões de segurança mesmo, né? Tem normas que eu não poderia, por algum motivo, não estou sem algum exemplo aqui, mas uma norma que diz que você não poderia ter usuários dividindo o mesmo recurso, por exemplo, porque existem padrões que você está lá com um centralizador de dados, enfim. Então tem alguns pontos que você tem que levar em consideração e não são só esses. Esses daqui são alguns que eu escrevi para conseguir responder essa dúvida. Mas existem alguns, você tem que entender realmente o problema antes de saber. Vou usar coreografia, vou usar saga, vou usar aquela estratégia Stranger Thing, preciso de um control plane aqui ou não, né? Qual que é o pattern que eu vou usar aqui? Enfim, tem várias e várias possibilidades. Então, a dica que eu dou é para continuar aqui, de fato, seguir no canal, que eu estou postando alguns patterns, e procurar por conteúdos na internet. Até mesmo tem bastante livros que falam sobre patterns, de como você pode arquitetar uma aplicação, e sempre vai para esse ponto, explicando os patterns. Você tendo conhecimento das diferentes possibilidades, não que você tem que seguir 100% um pattern, mas você consegue trazer um determinado padrão que existe dentro daquele pattern e utilizar e pegar outro padrão e misturar, enfim. Mas o ponto core ali, eu diria, não procure o pattern para colocar a sua aplicação em cima do pattern, né? Mas não entenda o pattern para escolher qual que vai ser a aplicação que vai no pattern. Na verdade, você entende a aplicação para entender quais serão os patterns, porque pode ter N patterns, que vão resolver a sua necessidade ou o seu problema. Beleza? Infelizmente é uma resposta que eu não consigo dar tão simples assim. Talvez eu te deixei com mais dúvidas, mas espero que você tenha curtido. E é isso daí, pessoal. Valeu, falou!